Bom dia a todos. Vamos acordar, vamos se espreguiçar aí, tirar esse sono, pra gente começar e vocês não cochilar por aí, tá bom? Vou estar de olho aqui. Vamos dar continuidade aqui, resolvendo a ficha de filosofia, né? Pra gente terminar. A gente conseguiu fazer 5 questões ontem, ficaram 5 para hoje. E hoje a gente finaliza e no final a gente vai ter um aviso também para vocês, tá bom? Vocês estão por aí, estão acordados, estão vivos aí? Deem algum sinal de vida para a gente começar e vocês me ajudarem aí na resolução, tá bom? Vamos? Pronto, vou partilhar a tela aqui, como vocês sabem, depois que eu partilho a tela, a gente fica sem ver o chat, aí qualquer coisa fala no microfone. Aqui. A gente chegou a fazer as 5, não foi? Não é isso? Fizemos as 5. A quinta questão, né? Vamos justamente para a sexta agora. Estão vendo a tela, pessoal? Tá dando para ver aí? Pronto. Vamos lá. Alguém aí acordado? Vamos ler aí, me ajuda aí, por favor. Vamos ler a questão. Eu leio, prof. Ótimo. Vamos lá. Desde suas origens, entre os filósofos da antiga Grécia, a ética é um tipo de saber normativo, isto é, um saber que pretende orientar as ações dos seres humanos. A moral também é um saber que oferece orientações para a ação. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que letra A. Palavra ética que procede do latim, que significa maneira de se comportar, regulada pelo uso, pelo costume. Letra B. Ética ou filosofia moral é a parte da estética que se ocupa com a intuição a respeito das noções e dos princípios que fundamentam a vida moral. Letra C. Palavra ética procede do grego, que significa originariamente morada, mas posteriormente passou a significar o caráter, o modo de ser, que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida. Letra D. Termo moral procede do grego. Em sentido bem amplo, a moral é o conjunto das regras de conduta admitidas em determinada época por um grupo de homens. É aqui, deixa eu só baixar, tá? Pronto. Letra E. Letra E. Ética é um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos homens. Trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes. Pronto, pessoal. Dê uma olhadinha nessa questão. Eu acho que das questões aqui dessa ficha é uma das mais complicadinhas, porque elas oferecem algumas alternativas
que são bem semelhantes. Eu acho que eu comentei com vocês na outra ficha que tem questão que acaba sendo complicada, não devido, não que o assunto seja fácil, mas às vezes o assunto nem é tão difícil assim. No entanto, as alternativas são alternativas que são possíveis, né? Às vezes dá a impressão de ser possível mais de uma, e aí acaba complicando, né? Aqui nós temos algumas que a gente pode eliminar de cara, temos outras aí que dá para ficar naquela dúvida. Eu queria saber a análise de vocês, o que é que vocês perceberam, qual a alternativa que para vocês seriam a correta, né? Aquelas que a gente poderia eliminar, aquelas que a gente fica em dúvida, ou a que vocês marcaram aí. O que é correto afirmar sobre esse assunto? Nós temos aqui a letra E também. Não consigo deixar aqui. Alguém chegou a responder? Alguém já tinha respondido? Não. Ou estão respondendo agora? Vamos lá. Olha bem aí. E aí, alguma sugestão aí de alternativa você já tem? C. Letra C. Ótimo. Tu poderias ou gostarias de justificar? Não, muito obrigado. Mas alguém concorda com o Cauã, não? Bem, veja, a alternativa correta de fato é a letra C, né? É uma alternativa, são alternativas que no sentido da A, que diz respeito a e a B, a gente pode eliminar diretamente, né? A fala assim, ó. A palavra procede do latim e significa da maneira de comportar regulada pelo uso e costume. A palavra ética, ela vem do grego e justamente significa ethos. E ethos é no sentido desse lugar, lugar onde se habita, essa morada. O grego ele valorizava muito essa questão do seu ethos, do seu lugar, do seu conjunto, das pessoas. Era uma valorização muito forte do coletivo, né, e do lugar onde se habitava nesse coletivo, né. Um dos grandes valores é essa questão da sua cidadania, do seu lugar que o identificava. Então a gente pode cortar a facilmente, a gente pode cortar a B também facilmente, porque a B fala que ela é parte da estética, e a estética ela é um campo da filosofia que sempre se ocupou com a questão do belo, da beleza, o belo em si, né? Platão já falava um pouco sobre isso, né? E na modernidade
sobretudo com Kant, ela vai se tornar uma disciplina específica. Né? Kant, na Crítica da Razão Pura, ele vai analisar a estética transcendental, essa relação com o belo, com a beleza, que vai ser retomada na questão da filosofia da arte. Então, letra B a gente pode eliminar também, e aí a gente tem a letra C, que justamente vai retratar essa noção primeira da palavra ethos, né? Que vai se transformar em ética e que é justamente isso. Originariamente morada, mas posteriormente ela passa a significar esse caráter de um jeito de ser, de um jeito de se comportar em sociedade. Ou seja, digamos que a filosofia primeira, a metafísica, indaga quem é esse homem, né? O que é que eu sou, o que é o ser, e a ética ela vai indagar o como devo ser. Nós somos cidadãos, indivíduos, mas que não vivemos só, vivemos num ethos, junto com outros cidadãos, outros indivíduos. E qual é a melhor maneira de ser entre essas pessoas? E aí essa sociedade ela vai adquirindo normas sociais que vão estabelecer esse conjunto aí que vai de fato nortear o comportamento dos indivíduos dentro da sua morada, ou seja, dentro do seu ethos, dentro da sua cidade. Tá? A palavra, ou melhor, a alternativa C de fato seria a correta, parabéns aí, Cauã, acertou. A letra D, o termo grego procede, ou melhor, o termo moral procede do grego, o termo moral ele procede do latim, né? E aí a gente pode também eliminar a letra D, apesar que é uma alternativa que deixa assim, né, meio na dúvida, porque nem todo mundo nem toda hora a gente vai saber, nem vai poder consultar, sobretudo na hora da prova, né? Moral vem de quê? Do latim, do grego, complicado. E a letra E, ela também é uma alternativa que parece ser muito possível, né, que deixa um pouco na dúvida. É um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente que regulam o comportamento individual e social dos homens. Né? Trata-se de uma prática real das pessoas que se expressam por costumes. Né? Ela caracteriza um pouco mais do que seria mais propriamente a moral, mas também tem uma relação muito profunda com a ética, e aí seria uma alternativa muito pertinente também, mas aí no gabarito tá a C. Por isso que eu falei que é uma questão que ela deixa muita dúvida, porque a E também ela é uma boa alternativa. No entanto, a mais completa que caracterizaria melhor seria a alternativa C. Vamos à sétima questão. E aí eu gostaria de pedir a ajuda de vocês novamente. Vamos embora. Quem poderia aí se manifestar, ler um pouquinho, nos contribuir aí com sua fala, com sua leitura. Pronto, ótimo. Vamos lá. Vai, peraí. Espero. A definição de Aristóteles para enigma é bastante... Ai, meu Deus. É totalmente desligada de qualquer fundo religioso. Dizer coisas reais associando coisas impossíveis, visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis significa formular uma contradição. Sua definição quer dizer que o enigma é uma contradição que designa algo real em vez de não indicar nada, como é de regra. Segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma, ao argumentar que, alternativa a contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância filosófica. B. Os enigmas religiosos são contraditórios porque indicam algo religiosamente real. C. O enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo. D. As coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista de sua origem religiosa. Letra E. A contradição
enuncia coisas impossíveis em reais, porque ela é desligada de seu fundo religioso. Pronto. É um tema que é até surpreendente aparecer, porque não é uma questão tão trabalhada assim em Aristóteles, mas é um tema que surgiu aí. É, e E aí vai muito da questão da interpretação do texto. É uma questão que a gente se atém mais ao texto. Então deem uma olhadinha nessa questão no texto, deem uma olhadinha nas alternativas, né? E vejam qual seria a alternativa correta. Ô professor, o senhor poderia baixar um pouquinho a tela para eu ver a alternativa aí de novo? Sim. Dá para ver já Obrigada. melhor? Dá sim. Pronto. Obrigada. Nada. O enigma a gente pode entender como essa questão do mistério, né, que pra gente geralmente a gente entende como um mistério. E aí Aristóteles no texto meio que dá uma definição e essa definição se encontra em algumas das alternativas, em alguma das alternativas. Alguém aí que já tinha respondido antes, alguém que já adotou aí, ou até por eliminação mesmo, hein? É uma questão que a gente pode ir eliminando, usar essa É a tática letra aí. C, prof. Mais alguém tem alguma sugestão? Por que tu. Acho que a letra C, sim. Letra C. Também, eu acho. Professor, eu acho que é a letra C porque a maioria tá falando que é explicado por meio religioso, e não é assim. E tá dizendo aqui que é real. Eu tava em dúvida entre a letra E também. Mas aqui tá dizendo que é em real e no texto fala que é real, né? Isso, perfeitamente. Então, o raciocínio de vocês muito bom. É exatamente isso. A letra C seria a correta. A gente vai dando uma olhada no texto. O enigma ele vai tratar como uma contradição, né? Por que é contraditório? Porque parece ser algo real, mas a princípio que seria impossível ao mesmo tempo, né? E aí se revela a questão do mistério, né? Algo impossível e ao mesmo tempo real, parece mesmo uma contradição. Só que aí ele não está vinculando a nenhuma explicação religiosa propriamente dita, o que fala a maioria das alternativas, a não ser a letra E, como você falou, mas de fato a letra E trata como irreal. Então a C é o que retrata melhor essa sua colocação de Aristóteles. Né? O enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo. Né? É o que a gente vai encontrar aqui no texto. É o que está dito, em outras palavras, né? Aqui no texto. Então, corretíssimo. Letra C, sétima questão. Muito bem. Vamos para a oitava? Ou tem alguma dúvida dessa aqui ainda? Pessoal, qualquer coisa, vocês falam, a gente volta, esclarece, tá? É só falar. Então, se não restar nenhuma dúvida dessa aqui, a gente parte para a oitava, tá bom?
Vamos para essa aqui. Essa aqui é outra questão que a gente precisa se ater bem ao texto também. A gente encontra no texto a resposta. Nem todas as questões a gente encontra diretamente no texto, né? Às vezes o texto é apenas uma base, um suporte. Mas aí a questão que nos remete mais a essa interpretação mais fiel ao texto, e essa aqui também é uma delas. É, é, eu sugiro, né? Geralmente eu sugiro começar pela pergunta antes do texto, mesmo que aqui vocês quiserem ler o texto e tal, depois ver a pergunta, mas veja, quando a gente lê a pergunta, a gente já vai para o texto buscando o que a pergunta quer, analisando aí o que é que a pergunta quer o quê? Então eu já vou buscar no texto, já vou me atentar a essa questão, né? Porque aí eu já ganho um certo tempo. Alguém pode... É pra ler a questão, é, prof? É uma sugestão, né? É uma sugestão que eu dou, é primeiro ler a questão. Por quê? Porque depois eu vou para o texto já sabendo o que a questão quer. Porque às vezes o texto vai ser fundamental para a resposta da minha pergunta. Às vezes não. Mas aí eu já leio de uma maneira mais atenta, já buscando no texto a resposta, entende? Aí fica a critério de vocês. Se alguém puder ler. Tá bom, eu leio. Tá. Começa a dali mesmo, né? Tá. É, pois, manifesto que a ciência adquirida é a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa disso em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz-se, pois, a noção última. E o primeiro porquê é a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é a de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para que e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração e movimento. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Precisa ler alternativas não, né? Oi. Seria bom. Ok. Letra A. Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. Letra B. Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. Letra C. Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Letra D. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. E letra E. Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Aí é só uma questão de ordem. Como é que está exposto no texto essa ordem? A apresentação das 4 causas. Lembrando, né, para Aristóteles conhecer as causas. Cada objeto tem suas causas, seus princípios. Né? Então, geralmente ele vai elencar 4 e ele vai estabelecer uma ordem. Na ordem apresentada no texto, qual é a alternativa que corresponde a essas causas, a esses princípios primeiros. Aí eu deixar um pouquinho o texto, depois eu subo, vocês dão uma olhadinha na questão também, tá? Ela é relativamente simples.
achar aqui para vocês verem as alternativas. Prof, eu provavelmente estou errada, mas eu marcaria a letra C. Por quê? Porque a segunda, né? Eu encontrei a causa material que no texto fala sobre, que nem Geise falou no chat. E a última, a causa final, porque também fala no texto. Foi o que eu entendi, não sei se eu entendi errado, mas entendi isso. Letra C. Aí no caso mais letra C também? Acho que seria a letra C. Eu também acho. Porque aqui, na minha, a primeira seria a causa formal e nas outras, eu estou eliminando, e nas outras ficaria então uma causa entre B e C. Só que a da B, a causa final, não tá na última. Enfim, essa é uma justificativa. Mas veja, vocês estão corretíssimas. A letra C seria de fato a indicada. Veja, ele diz aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui no texto a segunda. A segunda é a matéria. Matéria é o quê? Causa material. Só é possível a B e C, não é isso? Aí tá aqui. A terceira é de onde vem o início do movimento. O que é isso? É a causa eficiente, é a causa motora, é aquilo que fez, aquilo que produziu, né? Você tem, por exemplo, uma cadeira, né? Então, qual é o primeiro logo? O que é que determina ela como cadeira? A forma de cadeira, porque vamos dizer que a cadeira é de madeira. A matéria pura, a madeira pura, bruta, né? Ela é alguma coisa, né? Ela não é uma cadeira. O que é que determina ela enquanto cadeira? A sua forma. Então aqui, o primeiro porquê é a causa e o princípio, aquilo que determina, voltando mais atrás aqui, sua substância, sua essência. Então é aquilo que determina a forma. Então a primeira é a causa formal, a segunda já está dizendo aqui bem explicitamente. A segunda causa é a matéria, a terceira é de onde vem, ou seja, a causa eficiente. E a quarta causa se opõe à precedente, é o fim. Fim aqui não é no sentido de acabar, fim é no sentido de finalidade, é a causa final, né? Que só tem também na C e na D. Só que a D começa por causa material, e causa material a gente está explicitamente visto aqui que é a segunda causa, pelo que ele diz aqui, ó. Segunda causa é a matéria, né? Então, na ordem correta seria a letra C. Primeira causa final, a segunda matéria, depois aquilo que faz é a causa eficiente e aquilo que é o fim é a causa final. Então, a letra C, formal, material, eficiente e causal. O texto, a pergunta só queria saber como é apresentada essa ordem no texto, né? Como essa ordem, ela de fato se apresenta aqui. E é isso, letra C. Muito bem. Vamos para a nona questão aqui. Temos aqui mais uma questão. Alguém poderia? Eu vou, professor. Ótimo, vamos lá. Só uma pergunta, eu expliquei aqui, tá ficando claro, vocês estão conseguindo entender as questões, tá dando para entender por que a alternativa é correta, tá tudo tranquilo? Qualquer coisa vocês avisem, fala, professor, eu não entendi, ou entendi, pode falar, viu, pessoal? Se não entendeu alguma coisa, não fique calado não, falem. De boa, prof. Pronto.
Vamos lá, jovem. Leia aí, por favor. Dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto os outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição, e por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios. E dado que não pode haver nada mais verdadeiro que o conhecimento científico, exceto a intuição deve ter por objeto os princípios. Os princípios, base de epistemologia aristotélica, pertence ao domínio do, letra A, opinião, pois fazem parte da formação da pessoa, B, cálculo, pois são demonstrados por argumento, letra C, conhecimento científico, pois admitem provas empíricas, letra D, intuição, pois ela é a mais exata que o conhecimento científico, letra E, prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade. O que é que está na base da epistemologia aristotélica? Aquilo no princípio do conhecimento, né? O princípio primeiro do conhecimento, de onde se parte ali, nessa ordem lógica, digamos assim. O texto ele deixa bem explícito essa questão, ele valoriza bem, né? Isso que está sendo solicitado aí. Presta bem atenção, que é uma questão também que se você não conhece, mesmo não conhecendo o assunto, mas a interpretação do texto favorece bastante, né? Dá bem uma olhadinha aí. Eu acho que é a letra C. Letra C. Eu acho que é a letra D. Cadê? E aí, vocês justificariam aí o porquê de C e de D? Então, eu fiquei em dúvida entre C e D, mas aí eu não sei mais. Mas pode ser a C também. Eu acho que pode ser a C. Mas pode ser a D também. Vejam sempre o que vem primeiro. Se é a base é sempre o primeiro passo. Então é a letra C. Eu acho que as duas podem estar certas, mas uma mais certa que a outra. Veja o texto. Dado que os hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros. Olha, a verdade, a esse captamos, ele já diz muita coisa. Captamos a verdade. De alguma forma a gente captura. Como é essa captura? Vou chegar lá, mas isso já diz muita coisa, né? Alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo. Então ele já diz aqui que a opinião e o cálculo nem sempre é verdadeiro, porque às vezes admite o falso. Se algo que nem sempre é verdadeiro, por vez ou outra admitiu que é falso, ou seja, não é muito certo, ele não pode estar na base do meu processo de conhecimento, da minha epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento. A gente já pode eliminar de cara o quê? A A e a B. Não é isso? Se vocês prestarem atenção direitinho. Enquanto o conhecimento científico, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros, então nos deixa em evidência a C e a D, né? São sempre verdadeiros. Dado que nenhum outro gênero do conhecimento é mais exato, dado que nenhum outro gênero do conhecimento é mais exato
que o conhecimento científico, exceto a intuição. Ou seja, Eu acho. nada é mais exato que o conhecimento científico, a não ser a intuição. Ou seja, a intuição ela ainda é mais exata do que o conhecimento científico. E por outro lado, os princípios são mais conhecidos, os princípios são mais conhecidos do que as demonstrações. Deixa eu explicar uma coisa aqui a vocês. O que é que quer dizer isso? O princípio é mais conhecido do que a demonstração. A ciência, a ciência não conhece os princípios. A ciência é a ciência daquilo que é demonstrado a partir dos princípios. O princípio ele é captado pela intuição. Deixa eu usar um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Quando eu falo algo como causa primeira de todas as coisas, motor imóvel, vocês assistiram essa aula? Falava lá da metafísica, da ontologia, e para Aristóteles existe uma causa primeira de todas as coisas. Não sei se vocês assistiram ou se lembram, né? Sim, prof. Tudo tem uma causa, tudo tem um princípio. A gente já viu a teoria das 4 causas. Por exemplo, na física, a física ela é a ciência aristotélica, um conhecimento científico, tá? E aí ele vai analisando as coisas físicas, o movimento em relação ao tempo. Só que para descobrir algo como uma causa, sobretudo a causa primeira de todas as coisas, não é um conhecimento que vem da experiência científica. É um conhecimento que vem da intuição. Ele vai perceber o quê? Se tudo tem uma causa. Só que essa intuição também não é de nada. Essa captura da verdade, porque eu falo que essa captura da verdade já diz muita coisa. Não é do nada. Através da reflexão, através desse movimento do pensamento sobre a realidade, ele vai intuir uma ideia que é primeira e base, né? Então, por exemplo, tudo que se move é movido por algo. Tudo tem uma causa. No entanto, se eu vou regressando sempre, eu vou regressar ao infinito e não vou achar uma causa primeira. Então eu tenho que achar, então deve existir uma causa que é anterior a todas as coisas, mas que ela é primeira, ela não foi causada por nada e ela causa todo o movimento. Aristóteles intui o quê? O motor imóvel, que ele vai nomear de motor imóvel, que seria a causa primeira de todas as coisas. Algo como motor imóvel, ele não prova cientificamente, ele não prova fisicamente. Isso é um argumento da sua intuição. É algo que ele intuiu e que tem como uma verdade. E desse conhecimento, se abstrai, se tira, se deriva vários outros conhecimentos, né? Algo, por exemplo, como o homem possui logos, ou seja, possui linguagem, é um animal racional. Isso só pode ser entendido, ele não abriu o homem, né? Fisicamente abriu um corpo e percebeu que dentro dele há algo como racionalidade. Não. Isso foi intuído, houve uma intuição a partir de um movimento do pensamento que vai perceber essa distinção dos homens para os demais animais. Então a intuição ela vem na base, não demonstrada cientificamente, mas já tida como um princípio de verdade, tá? Por isso ela chega a ser ainda mais exata do que o pensamento científico. Então a alternativa correta seria a letra D, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Deu para entender? Vamos à 10ª para a gente finalizar. Essa aqui é bem mais curtinha, simples também. Quem poderia? Eu vou. Eu leio. Eita, vai bem. Eita, coisa boa. Vai chegando no final da aula, depois de 8 horas, o povo vai acordando. No começo ninguém quer ler, agora já temos até disputa. Na obra de Aristóteles, a ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão, referida a
um tipo de saber voltado à ação. Na ética, o nicomânico, A Nicoma. Aristóteles destaca uma excelência moral determinante para a constituição de uma vida virtuosa. Essa excelência moral tão importante é: alternativa A, a coragem; B, a retórica; C, a verdade; D, a prudência ou a moderação; letra E, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Sobre a ética, né? Aristotélica, essa ética das virtudes, das finalidades. O que é que seria correto afirmar aí? Quem viu as aulas sobre a ética aristotélica aí, é só lembrar que vai responder facilmente. Alguém arrisca? Cheguei, prof. Oi? Eu marquei D. D. Lembra por quê? Foi. Lembra por quê? Tem a senhora colocou umas palavrinhas lá, eu não tenho. Aí eu marquei prudência, que eu não lembro a palavrinha aí. Pronésios, um negócio assim. Frônesis. Foi isso. Sim. Muito bem, veja. O que é a ética em Aristóteles? Aristóteles ele parte de um princípio da ética como a ética das virtudes, cultivo das virtudes. E o que é uma virtude? A virtude se contrapõe ao vício. O vício é esse excesso, essa alma que se deixa levar pelos vícios, ela não tem limite, ela não tem medida. E a frônesis, justamente é essa medida, é o meio termo virtuoso, é eu ter cautela, é eu ter prudência, é eu ter uma moderação, não me comportar a partir de excessos. Lembrando que para Aristóteles, ele tem uma ética virtuosa, mas também das finalidades. Há uma teleologia nessa ética aristotélica, ou seja, para tudo existe um fim. Fim no sentido de finalidade. Tudo tem um objetivo, né? Inclusive nós. A gente não está aqui por nada. Nós temos uma finalidade. Qual é a nossa finalidade última? Ele diz que é ser feliz, né? Se eu trabalho, se eu estudo, se eu faço isso e aquilo, todas as minhas escolhas é uma busca pela felicidade. No entanto, a gente precisa entender o que é essa felicidade. Essa felicidade não está em bens materiais, não está em fama, não está em poder. Ela está em uma vida virtuosa, em saber equilibrar as situações, não se deixar levar pelos desejos, não se deixar levar pelo aquilo que nos engana. Então é justamente ter uma prudência, ter uma moderação, né? A frônesis. Muito bem, excelente. Letra D seria a alternativa correta. E com isso a gente encerra essa ficha, né? Eu agradeço a participação fantástica de vocês aí, respondendo, participando. Excelente. Eu só queria dar um aviso, né? Na verdade, fazer uma pergunta a vocês. Vejam só. A gente vai iniciar a filosofia medieval. Eu não sei se vocês já estudaram, mas o terceiro ano, como vocês sabem, a gente retoma todos os assuntos e vai exercitando, aprofundando, vendo os detalhes, fazendo exercício, fazer uma revisão geral de tudo, né? É provável que vocês já tenham visto alguma coisa sobre filosofia medieval. E o que é que eu estou falando disso? Eu queria saber a opinião de vocês no seguinte sentido. Como filosofia medieval também vi no segundo ano, já é um assunto que eu já vi com eles esse ano, eu tenho aí todas as aulas gravadas. E por que eu estou falando isso? Porque são aulas que estão bem detalhadas, que eu não faria muito diferente se eu fosse gravar novamente. Claro, iria melhorar um ponto ou outro, a gente sempre tem a melhorar, mas que o conteúdo está lá.
E é um conteúdo que a gente pode utilizar, que eu posso postar para vocês, e a gente vai discutindo também nas aulas que forem ao vivo. Eu só queria saber se vocês concordam, se eu poderia utilizar, já que já está pronto esse material, né? Eu poderia nem ter dito a vocês, mas em algum momento ou outro da aula eu posso citar a turma, né? E aí vocês não entenderem, mas é o conteúdo que a gente veria mesmo, a aula está pronta, está lá, né? E a gente poderia utilizar essas aulas, tá, conteúdo completo, e ir aprimorando aqui com exercício, tirando dúvidas. Eu posso fazer isso, né? Sim, professor, você não pode. Eu conversei. Fica até melhor. Eu conversei com o pessoal do terceiro A ontem, concordaram, né? Eu estou falando isso justamente para ser honesto com vocês. É um material que eu também tinha preparado, já estava pronto. Eu utilizei no segundo ano, mas eu não vejo problema. Caso vocês não vejam também, eu poderia disponibilizar essas aulas para vocês, porque é o conteúdo que a gente veria agora mesmo também, tá bom? Então, se ninguém se opor, eu vou utilizar. Então, a próxima aula serão aulas gravadas, tá? Isso só vai acontecer em filosofia, sociologia, de fato, como o assunto é diferente, aí eu vou fazer novas gravações, tá bom? Gente, obrigado pela compreensão, pela participação de vocês, sempre muito boa, tá? Assim que possível, eu deixo disponibilizada essa aula nessa semana ainda, eu deixo lá na plataforma. E até mais, a gente tem outra aula aí agora, e eu e vocês nós já estamos atrasados. Tchau, tchau.